A gente fica comparando, né? Aqui no contexto de cidade tem 17 leis ambientais. E essas 17 leis ambientais parece que nenhuma funciona juntando as 17. Como é que as árvores conseguem obedecer uma lei natural? Como é que os animais, os peixes, os pássaros, como é que a natureza funciona com as suas leis naturais e só nós humanos temos que escrever num livro alguma coisa e fazer as leis? E pior que a gente não cumpre, né? E essa outra sociedade que veio da Europa, ela é realmente concorrente com a gente, sabe? Ela quer o nosso território, ela quer o nosso minério, quer a nossa madeira, quer os nossos conceitos, quer que a gente se torne consumidores igual como são os consumidores deles, né? Então é uma concorrência, né? Eles querem que a gente tenha os mesmos interesses que eles. Tudo isso caminha por dentro da lei, caminha por dentro da educação, né? Caminha por dentro da cultura. Parece que tudo está assim cercando para o comércio, né? Para o consumismo, e a gente não tem esse espírito. Como é que os animais conseguem viver e conviver entre si sem exterminar uma sociedade a outra, né? Sem poluir os seus espaços de vivência? E só nós, né, para a gente viver, a gente entope, a gente cava, constrói, polui, contamina, né? E tira os recursos da natureza, inventa a tecnologia. Quando essa tecnologia vira obsoleta, ela volta para a natureza como lixo. Poxa, eu quero me animalizar. Esse negócio de humanização não dá certo não, né? Como alguém pode vender água se é uma necessidade vital? Como se vende água? Será que vai chegar um dia da gente comprar luz do sol também, ter que pagar por isso, pagar para respirar? Que no hospital já faz isso, né? A gente já paga oxigênio, né? E a gente paga comida, coisas que são essenciais para a vivência, a gente tem que pagar, né? Espiritualidade não tem que ser discutido por ninguém, nem por Estado, não tem que se meter nisso, pastores, qualquer vida espiritual não tem que se meter na espiritualidade, tem que viver a espiritualidade, tem que viver a espiritualidade, porque a partir do momento que ele começa a viver a espiritualidade, ele começa a ser exemplo. Se ele começa a falar, se torna chato. A gente não acredita muito no discurso. Indígena, então, para acreditar em discurso, é difícil, né? A espiritualidade sou eu e a espiritualidade, porque a espiritualidade ela não trabalha coletivo. A espiritualidade é trabalho indivíduo, a pessoa, né? Aí trabalha com um, trabalha com outro, e vai pegando o coletivo, vai levando o coletivo. E isso aí leva ao respeito à natureza, leva ao respeito às pessoas, leva ao respeito aos animais, todo elemento assim da natureza, engloba tudo. Então nós temos muitas pessoas que levam sua vida passeando, trabalhando e tudo, como todo mundo vai. Mas de vez em quando, naquele momento que vai dormir, se deita lá e fica pensando as coisas, aí vem uma martelada na cabeça, cobrando alguma coisa que não se sabe a resposta. E aí a pessoa fica naquela depressão étnica, naquele abismo cultural, naquele vazio histórico, perguntando, e não vem resposta de lugar nenhum. Mas de onde vocês vieram? Não sei o que são. Nós somos remanescentes dos povos que o Estado declara extinto. Todas as vezes que a gente deixa os nossos ancestrais
e os seus conselhos para aprender a voz do inimigo, há um desrespeito para com esses ancestrais. A gente fica comparando, né? Aqui no contexto de cidade tem 17 leis ambientais. E essas 17 leis ambientais parece que nenhuma funciona juntando as 17. Como é que as árvores conseguem obedecer uma lei natural? Como é que os animais, os peixes, os pássaros, como é que a natureza funciona com as suas leis naturais e só nós humanos temos que escrever num livro alguma coisa e fazer as leis? E o pior é que a gente não cumpre, né? E essa outra sociedade que veio da Europa, ela é realmente concorrente com a gente, sabe? Ela quer o nosso território, ela quer o nosso minério, quer a nossa madeira, quer os nossos conceitos, quer que a gente se torne consumidores igual como são os consumidores deles, né? Então é uma concorrência, né? Eles querem que a gente tenha os mesmos interesses que eles. Tudo isso caminha por dentro da lei, caminha por dentro da educação, né? Caminha por dentro da cultura. Parece que tudo está assim cercando para o comércio, né? Para o consumismo, e a gente não tem esse espírito. Como é que os animais conseguem viver e conviver entre si sem exterminar uma sociedade a outra, né? Sem poluir os seus espaços de vivência? E só nós, né, para a gente viver, a gente entope, a gente cava, constrói, polui, contamina, né? E tira os recursos da natureza, inventa a tecnologia. Quando essa tecnologia vira obsoleta, ela volta para a natureza como lixo. Poxa, eu quero me animalizar. Esse negócio de humanização não dá certo não, né? Como alguém pode vender água se é uma necessidade vital, cara? Como se vende água? Será que vai chegar um dia da gente comprar luz do sol também, ter que pagar por isso, pagar para respirar? Que no hospital já faz isso, né? A gente já paga oxigênio, né? E a gente paga comida, coisas que são essenciais para a vivência, a gente tem que pagar, né? Espiritualidade não tem que ser discutido por ninguém, nem por Estado, não tem que se meter nisso, pastores, qualquer vida espiritual não tem que se meter na espiritualidade, tem que viver a espiritualidade, tem que viver a espiritualidade, porque a partir do momento que ele começa a viver a espiritualidade, ele começa a ser exemplo. Se ele começa a falar, se torna chato. A gente não acredita muito no discurso. Então, para acreditar em discurso, é difícil, né? Então, espiritualidade sou eu e a espiritualidade, porque a espiritualidade ela não trabalha coletivo. A espiritualidade é trabalho indivíduo, a pessoa, né? Aí trabalha com um, trabalha com outro, e vai pegando o coletivo, vai levando o coletivo. E isso aí leva ao respeito à natureza, leva ao respeito às pessoas, leva ao respeito aos animais, todo elemento assim, da natureza, engloba tudo. Então nós temos muitas pessoas que levam sua vida passeando, trabalhando e tudo, como todo mundo vai. Mas de vez em quando, naquele momento que vai dormir, se deita lá e fica pensando as coisas, aí vem uma martelada na cabeça, cobrando alguma coisa que não se sabe a resposta. E aí a pessoa fica naquela depressão étnica, naquele abismo cultural, naquele vazio histórico, perguntando, e não vem resposta de lugar nenhum.
Mas de onde vocês vieram? Não sei o que são. Nós somos remanescentes dos povos que o Estado declara extinto. Todas as vezes que a gente deixa os nossos ancestrais e os seus conselhos para aprender a voz do inimigo, há um desrespeito para com esses ancestrais. A gente fica comparando, né? Aqui no contexto de cidade tem 17 leis ambientais. E essas 17 leis ambientais parece que nenhuma funciona juntando as 17. Como é que as árvores conseguem obedecer uma lei natural? Como é que os animais, os peixes, os pássaros, como é que a natureza funciona com as suas leis naturais e só nós humanos temos que escrever num livro alguma coisa e fazer as leis? E pior que a gente não cumpre, né? E essa outra sociedade que veio da Europa, ela é realmente concorrente com a gente, sabe? Ela quer o nosso território, ela quer o nosso minério, quer a nossa madeira, quer os nossos conceitos, quer que a gente se torne consumidores igual como são os consumidores deles, né? Então é uma concorrência, né? Eles querem que a gente tenha os mesmos interesses que eles, tudo isso caminha por dentro da lei, caminha por dentro da educação, né? Caminha por dentro da cultura. Parece que tudo está assim cercando para o comércio, né? Para o consumismo, e a gente não tem esse espírito. Como é que os animais conseguem viver e conviver entre si sem exterminar uma sociedade a outra, né? Sem poluir os seus espaços de vivência? E só nós, né, para a gente viver, a gente entope, a gente cava, constrói, polui, contamina, né? E tira os recursos da natureza, inventa a tecnologia. Quando essa tecnologia vira obsoleta, ela volta para a natureza como lixo. Poxa, eu quero me animalizar. Esse negócio de humanização não dá certo não, né? Como alguém pode vender água se é uma necessidade vital? Como se vende água? Será que vai chegar um dia da gente comprar a luz do sol também, ter que pagar por isso, pagar para respirar? Que no hospital já faz isso, né? A gente já paga oxigênio, né? E a gente paga comida, coisas que são essenciais para a vivência, a gente tem que pagar, né? Espiritualidade não tem que ser discutido por ninguém, nem por Estado, não tem que se meter nisso, pastores, qualquer vida espiritual não tem que se meter na espiritualidade, tem que viver a espiritualidade, porque a partir do momento que ele começa a viver a espiritualidade, ele começa a ser exemplo. Se ele começa a falar, se torna chato. A gente não acredita muito no discurso. Indígena, então, para acreditar em discurso, é difícil, né? A espiritualidade sou eu e a espiritualidade, porque a espiritualidade ela não trabalha coletivo. A espiritualidade é trabalho indivíduo, a pessoa, né? Aí trabalha com um, trabalha com outro, e vai pegando o coletivo, vai levando o coletivo. E isso aí leva o respeito à natureza, leva o respeito às pessoas, leva o respeito aos animais, todo elemento assim da natureza, engloba tudo. Então nós temos muitas pessoas que levam sua vida passeando, trabalhando e tudo, como todo mundo vai. Mas de vez em quando, naquele momento que vai dormir, se deita lá e fica pensando as coisas, aí vem uma martelada na cabeça, cobrando alguma coisa que não se sabe a resposta.
E aí a pessoa fica naquela depressão étnica, naquele abismo cultural, naquele vazio histórico, perguntando e não vem resposta de lugar nenhum. Mas de onde vocês vieram, não sei o que são. Nós somos remanescentes dos povos que o Estado declara extinto. Todas as vezes que a gente deixa os nossos ancestrais e os seus conselhos para aprender a voz do inimigo, há um desrespeito para com esses ancestrais. A gente fica comparando, né? Aqui no contexto de cidade tem 17 leis ambientais. E essas 17 leis ambientais parece que nenhuma funciona juntando as 17. Como é que as árvores conseguem obedecer uma lei natural? Como é que os animais, os peixes, os pássaros, como é que a natureza funciona com as suas leis naturais e só nós humanos temos que escrever num livro alguma coisa e fazer as leis? E pior que a gente não cumpre, né? E essa outra sociedade que veio da Europa, ela é realmente concorrente com a gente, sabe? Ela quer o nosso território, ela quer o nosso minério, quer a nossa madeira, quer os nossos conceitos, quer que a gente se torne consumidores igual como são os consumidores deles, né? Então é uma concorrência, né? Eles querem que a gente tenha os mesmos interesses que eles. Tudo isso caminha por dentro da lei, caminha por dentro da educação, né? Caminha por dentro da cultura. Parece que tudo está assim cercando para o comércio, né? Para o consumismo. E a gente não tem esse espírito. Como é que os animais conseguem viver e conviver entre si sem exterminar uma sociedade a outra, né? Sem poluir os seus espaços de vivência? E só nós, né, para a gente viver, a gente entope, a gente cava, constrói, polui, contamina, né? E tira os recursos da natureza, inventa a tecnologia. Quando essa tecnologia vira obsoleta, ela volta para a natureza como lixo. Poxa, eu quero me animalizar. Esse negócio de humanização não dá certo não, né? Como alguém pode vender água se é uma necessidade vital? Como se vende água? Será que vai chegar um dia da gente comprar luz do sol também, ter que pagar por isso, pagar para respirar? Que no hospital já faz isso, né? A gente já paga oxigênio, né? E a gente paga comida, coisas que são essenciais para a vivência, a gente tem que pagar, né? Espiritualidade não tem que ser discutido por ninguém, nem por Estado, não tem que se meter nisso, pastores, qualquer vida espiritual não tem que se meter na espiritualidade, tem que viver a espiritualidade, tem que viver a espiritualidade, porque a partir do momento que ele começa a viver a espiritualidade, ele começa a ser exemplo. Se ele começa a falar, se torna chato. A gente não acredita muito no discurso. Indígena, então, para acreditar em discurso, é difícil, né? A espiritualidade sou eu e a espiritualidade, porque a espiritualidade ela não trabalha coletivo. A espiritualidade é trabalho indivíduo, a pessoa, né? Aí trabalha com um, trabalha com outro, e vai pegando o coletivo, vai levando o coletivo. E isso aí leva ao respeito à natureza, leva ao respeito às pessoas, leva ao respeito aos animais, todo elemento assim da natureza, engloba tudo. Então nós temos muitas pessoas
que levam sua vida passeando, trabalhando e tudo, como todo mundo vai. Mas de vez em quando, naquele momento que vai dormir, se deita lá e fica pensando as coisas, aí vem uma martelada na cabeça, cobrando alguma coisa que não se sabe a resposta. E aí a pessoa fica naquela depressão étnica, naquele abismo cultural, naquele vazio histórico, perguntando e não vem resposta de lugar nenhum. Mas de onde vocês vieram, não sei o que são. Nós somos remanescentes dos povos que o Estado declara extinto. Todas as vezes que a gente deixa os nossos ancestrais e os seus conselhos para aprender a voz do inimigo, há um desrespeito para com esses ancestrais. A gente fica comparando, né? Aqui no contexto de cidade tem 17 leis ambientais. E essas 17 leis ambientais parece que nenhuma funciona juntando as 17. Como é que as árvores conseguem obedecer uma lei natural? Como é que os animais, os peixes, os pássaros, como é que a natureza funciona com as suas leis naturais e só nós humanos temos que escrever num livro alguma coisa e fazer as leis? E o pior é que a gente não cumpre, né? E essa outra sociedade que veio da Europa, ela é realmente concorrente com a gente, sabe? Ela quer o nosso território, ela quer o nosso minério, quer a nossa madeira, quer os nossos conceitos, quer que a gente se torne consumidores igual como são os consumidores deles, né? Então é uma concorrência, né? Eles querem que a gente tenha os mesmos interesses que eles. Tudo isso caminha por dentro da lei, caminha por dentro da educação, né? Caminha por dentro da cultura. Parece que tudo está assim cercando para o comércio, né? Para o consumismo, e a gente não tem esse espírito. Como é que os animais conseguem viver e conviver entre si sem exterminar uma sociedade a outra, né? Sem poluir os seus espaços de vivência? E só nós, né, para a gente viver, a gente entope, a gente cava, constrói, polui, contamina, né? E tira os recursos da natureza, inventa a tecnologia. Quando essa tecnologia vira obsoleta, ela volta para a natureza como lixo. Poxa, eu quero me animalizar. Esse negócio de humanização não dá certo não, né? Como alguém pode vender água se é uma necessidade vital, cara? Como se vende água? Será que vai chegar um dia da gente comprar luz do sol também, ter que pagar por isso, pagar para respirar? Que no hospital já faz isso, né? A gente já paga oxigênio, né? E a gente paga comida, coisas que são essenciais para a vivência, a gente tem que pagar, né? Espiritualidade não tem que ser discutido por ninguém, nem por Estado, não tem que se meter nisso, pastores, qualquer vida espiritual não tem que se meter na espiritualidade, tem que viver a espiritualidade, porque a partir do momento que ele começa a viver a espiritualidade, ele começa a ser exemplo. Se ele começa a falar, se torna chato. A gente não acredita muito no discurso. Então, para acreditar em discurso, é difícil, né? Então, espiritualidade sou eu e a espiritualidade, porque a espiritualidade ela não trabalha coletivo. A espiritualidade é trabalho indivíduo, a pessoa, né? Aí trabalha com um, trabalha com outro, e vai pegando o coletivo, vai levando o coletivo. E isso aí
leva ao respeito à natureza, leva ao respeito às pessoas, leva ao respeito aos animais, todo elemento assim da natureza. Engloba tudo. Então nós temos muitas pessoas que levam sua vida passeando, trabalhando e tudo, como todo mundo vai. Mas de vez em quando, naquele momento que vai dormir, se deita lá e fica pensando as coisas, aí vem uma martelada na cabeça, cobrando alguma